11h34. Vamos para a segunda parte do Folha Política de hoje, desta quarta-feira. Agora no ar para você. Folha Política. Bem, estou sendo informado que além do DAI 96,7, estamos também já no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Você pode se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o like, o famoso joinha para o conteúdo apresentado. Você também pode compartilhar com amigos e amigas, sugerir, criticar, elogiar, enfim, fique à vontade. E claro, estamos na 96,7 FM. Segunda parte do Folha Política desta quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. Estamos recebendo o deputado estadual Alberto Feitosa, do PL, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo. Obrigado, Jota. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui mais uma vez. Agradecer e parabenizar a Betânia também pela relação que nós temos lá na Assembleia Legislativa. Parabenizar porque ela tem feito um trabalho muito bom, praticamente, e tem sido mais assídua do que muitos deputados lá na Assembleia Legislativa. Praticamente todo dia ela está lá, em todas as sessões. Olha só, tá vendo? Ela ficou vermelha? Betânia Santana. Falta o salário já. Betânia, bom dia. Aí não é comigo. Bom dia, Jota. Bom dia, deputado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E essa é uma conversa meio na expectativa aí. E é expectativa de convocação, é isso? Vai ter convocação na LEP ou não vai? Quem vai dizer é o deputado Alberto Feitosa, é isso? O presidente Álvaro Porto mandou uma nota para toda a imprensa dizendo que ele não tomaria a iniciativa. Mas Betânia já deu um furo na coluna de hoje, dizendo que a governadora ligou para o presidente de fato está em São Paulo e deve voltar amanhã. E ele disse que na hora que receber uma convocação por parte da governadora, ele vai cumprir o que manda o regimento e o que manda a Constituição do Estado. Quem tem descumprido a Constituição e não tem respeitado o regimento, embora conhecendo, é a governadora e a vice-governadora, mas Álvaro e os deputados lá têm sido rigorosos no cumprimento do regimento. Agora, independente de Betânia, independente de Álvaro Porto, independente da governadora Raquel Lira, na sua opinião, é benéfico uma convocação agora, nesse momento? Não, olha, vamos passar normalmente o prazo e quando retornar a gente faz essa votação, essa discussão. O que o deputado Alberto Feitosa pensa, hein? Não, eu penso o seguinte, que tem que se fazer o que é melhor para os pernambucanos. Se há necessidade premente de tempo para que se aprovem os projetos são importantes para Pernambuco e para os pernambucanos, nós vamos fazê-lo, como sempre fizemos. O governador, acho que mandou para lá, para a Assembleia Legislativa, mais de 60 projetos. Todos eles foram devidamente aprovados, uns mais discutidos, outros menos discutidos, dependendo da necessidade de a gente possa melhorar o resultado daquele projeto, como foi o caso das faixas salariais. Demos todas as soluções, mas não houve acordo. Então, quem tem sido intransigente nisso aí e descumprido, inclusive, os prazos, são a governadora. Agora, o que não dava para fazer é como ela queria, com relação a esses 3 projetos, que eram projetos extremamente importantes, que têm impacto, inclusive, nas finanças do Estado, 2, inclusive, relativos a recursos, um com o BID, que é o Banco Internacional de Reestruturação, né? Desenvolvimento, o outro com o BNDES, que é um banco nacional, que totaliza no valor quase 2 bilhões e 300 milhões de reais, não pode ser na folgadilho. Eu perguntei ao deputado relator lá qual eram os juros, IPCA mais quanto, qual era a finalidade, e ele não sabia responder. Então não pode uma coisa ser publicada de noite, mandada de noite para o Diário Oficial, publica de manhã, e de manhã já ter solução nas comissões. Isso aí eu mesmo não topo, não aceito. Porque eu tenho a responsabilidade do que eu vou fazer com o meu voto, com os meus eleitores. E o outro, que tem impacto, que é uma adequação, né? Que tem impacto, inclusive, na vida dos funcionários. Então, precisamos não só ouvir o secretário de Planejamento, o secretário de Finanças, como também o secretário de Administração e as categorias que já fizeram alerta, né? Tanto o sindicato do Tribunal de Contas, o sindicato da própria Assembleia Legislativa e outras categorias fizeram alerta e querem ser ouvidos. Ô, deputado, quando foi que a governadora descumpriu o regimento da casa ou descumpriu prazos? Agora, eu já fiz um pronunciamento, você estava lá, quando ela não responde os pedidos de informações. Ela atrasou 57% da totalidade dos pedidos de informações que foram enviados para ela, e é de responsabilidade direta dela, do ano de 2023. E esse ano, no primeiro semestre, eu recebi o relatório ontem, ele já também atrasa cerca de 50%. 50%. Dois ela nunca respondeu. Um do deputado Romero
Salles Filho, que tem impacto e preocupação direta com relação às barragens no estado de Pernambuco, que estão todas sem manutenção, perigo, inclusive, depois que a gente viu agora no Rio Grande do Sul. E um outro com relação à deputada Gleide Anjo, com os recursos que Gleide Anjo disponibilizou, que é para manter em funcionamento as delegacias das mulheres. A governadora, que é mulher, fez uma campanha tão voltada às mulheres, que ela também não investe nas delegacias. Você chega aí, a maioria das delegacias não funciona no regime de 24 horas. Esses dois sequer ela respondeu, Betânia. Então, com isso, ela descumpre o regimento e descumpre a própria Constituição. E eu já arguí isso aí, fiz uma notificação, está tramitando na Assembleia Legislativa, está com o procurador para ele se manifestar, se a Assembleia vai entrar com uma ação ou vai movimentar internamente uma ação de crime de responsabilidade com a governadora ou não. Porque o pedido de informação talvez seja a coisa mais sublime que tem de um deputado, que é justamente a capacidade dele fiscalizar. E nós somos muito cobrados em todo o Brasil, em todas as câmaras legislativas, pela nossa capacidade ou até a incapacidade de fiscalização. E aqui em Pernambuco, a gente tem sido muito atuante. E não é só, quando eu digo a gente, é a totalidade mesmo, que tem pedido de informações ali de mais de 30 do conjunto de 49 deputados. E ela não cumpre esses prazos. Isso é muito grave. O senhor teve emenda PIX, apresentou emenda PIX, ela foi liberada? Eu apresentei emenda. É outra coisa também que a governadora descumpre totalmente e até vai para uma coisa mesquinha, pequena, que eu entendia que não era do tamanho de Raquel Lira. Quando ela faz, inclusive, o pagamento seletivo de quem vota com ela, ela paga 100%. Quem não vota, ela então discrimina. Isso é errado, porque as emendas, eu vou responder se eu tenho emenda PIX, só esclarecendo aos pernambucanos, as emendas não são coisas que vão para o contra-cheque ou para o gabinete do deputado, são coisas que vão para a sociedade. Eu fui autor da PEC que obriga que 50% das emendas seja para a saúde. A maioria das minhas emendas são para a saúde e qualificação de mão de obra, ou compra de equipamentos para hospitais, ambulância, entendeu? Ou obras de mitigação da seca, como é o caso, inclusive, de uma emenda que eu fiz para o município de Floresta. E ela pagou, da maioria lá, 27 deputados, ela pagou 100%, para aqueles que são mais de oposição, ela pagou menos, o meu mesmo ela só pagou 21%. Eu lamento, porque quem está perdendo, eu fiz um vídeo, inclusive, sábado, fui a Garanhuns, numa reunião lá, e o povo me cobrando a situação da saúde em Garanhuns. Já tem uma ação, foi movida pela Comissão de Saúde, né, que o Tribunal de Contas ontem votou por unanimidade uma auditoria especial ao Perpétuo Socorro, né, e também eu fui lá e destinei 160 mil reais para os hospitais, o Dom Moura e o Hospital Infantil lá de Garanhuns, e não foi pago, por quê? Porque eu sou da oposição. Então isso é retaliação política mesquinha. Mas veja, na lista das emendas PIX, essas daí que o senhor propôs nem são PIX, né? Elas são destinadas... Não tem PIX para os municípios que são destinados para compra de ambulância. O prefeito de Passira mesmo me ligou enormemente, né? Pedindo para isso, né? E, lamentável, ele teve até no Palácio. Aí o recado que eu recebi é que eu ligasse para o chefe da Casa Civil. Esse recado foi de um prefeito, né? Do vereador lá que acompanhou o prefeito, o Tão de Sebastião Luiz. Mas eu cheguei a repercutir isso no plenário, Betânia, e encaminhei também para a Procuradoria da Casa documentos das secretarias dizendo que estava tudo pronto para liberar minhas emendas, mas que eu procurasse a Casa Civil. Eu disse que não ia procurar a Casa Civil, que não tem que liberar a Casa Civil. Se eu tivesse procurado, era a Justiça Pernambucana, porque a lei é clara. As emendas são impositivas. E eu não vou fazer contato com o chefe da Casa Civil para poder barganhar, através de voto, a minha atuação na Assembleia, a liberação de emenda. Então, isso é lamentável, eu digo honestamente, sabe? Eu esperava, falando-se tanto, né, de orçamento secreto, fala-se tanto, eu nunca esperava que Raquel, ex-procuradora licenciada para o cargo de governadora, ex-policial federal, fosse entrar nessa mesquinhez, nessa política que a gente tanto conhece do toma lá de cá. Toma lá da cá. Comigo não vai funcionar. Mas ela tem até o dia 31 de dezembro para pagar essas emendas, né, deputado? Tem, até o dia 31 de dezembro, Passira fica sem ambulância, já podia ter ambulância agora, muitas pessoas serem socorridas, pessoas ficam sem qualificação de mão de obra, e será
que vai pagar no dia 31 de dezembro, então a prefeitura vai ter no dia 30 de dezembro para aplicar as emendas, ou seja, é um dificultador. Agora, não está dificultando para mim, ela está dificultando para quem tem o benefício desse recurso. Por exemplo, se ela pagar no dia 31 de dezembro para o hospital lá do Moura, quantas pessoas deixaram de ser assistidas com um exame, com medicamentos, que poderiam ter sido assistidas? Quando eu estava lá fazendo o vídeo, chegaram uns 3 carros lá e umas 2 ambulâncias socorrendo as pessoas. Essas pessoas podiam estar sendo beneficiadas, entendeu, Betânia? Então, a lógica de dizer assim, vou apertar o deputado para ele ser menos diligente, menos cuidadoso, quando chegar um projeto lá, fui eu mesmo, que pedi dizendo que não tinha, que eu queria apresentar, você estava lá, queria apresentar a emenda, queria ler melhor o projeto. Então, é pagando minhas emendas que ela vai mudar essa atitude? Não vai mudar. Eu vou fazer a minha responsabilidade. Então, ela não vai comprar a minha ação na Assembleia, como eu digo, a minha voz, a minha atuação, pagando minhas emendas. Eu vou lamentar dela não estar atendendo os pernambucanos. Deputado Alberto Feitosa, o senhor disse, olha, fazendo restrição com deputados de situação de oposição. Eu, como sou da oposição, mas no começo o senhor era um voto ali ligado ao seu partido, PL, era mais próximo justamente da governadora. Desandou essa relação, no caso não do PL, mas com o senhor, justamente depois da questão das faixas salariais de PMs, bombeiros, justamente no projeto lá da Alep, foi isso, foi? Não, veja. Explica aí para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Na verdade, nós, mais à direita, né, votamos em Raquel porque não tínhamos outra opção. Ficou Raquel e a Marília, declaradamente, Lula. E Raquel ficou ali em cima do muro. Então, o voto da direita, meu comitê mesmo que atuava na reeleição do presidente Bolsonaro, foi para dar para Raquel. Todo mundo chegava lá, até tinha material com a Raquel. Então, primeira coisa, quando começou o governo, eu estava tomando café da manhã, ela me ligou convidando, disse, eu quero uma reunião com todos os deputados. Eu, poxa, ótimo, e fui lá. A minha fala, eu não sei se a imprensa acompanhou, acho que não, mas a minha fala foi exatamente tocando na questão das emendas, que tinha 2 PECs tramitando, que era a PEC dizendo que as emendas eram impositivas desde 2009 e que a gente ia atuar para que essa PEC fosse aprovada. Com Álvaro, foi aprovada, mérito para os deputados, e Álvaro Porto pautou, coisa que Heriberto não pautou. Heriberto e Guilherme Uchoa, porque também o deputado... o Antônio Coelho, não, o Daniel Coelho também tinha feito, Daniel não, o que foi prefeito de Petrolina? Como é? Miguel Coelho tinha feito também essa PEC, eu só melhorei ela. Bom, e aí ela fez aquela fala ali de nem sim, nem não, muito pelo contrário. E aí eu sempre, na mesma ocasião, disse, governadora, eu vou pautar esse mandato com independência do Poder Executivo. Então, se a senhora identificar aí algum cargo, seja ele qual for, que tenha meu DNA, a senhora fique à vontade para manter. Eu só peço que a senhora não faça perseguição. Se a pessoa for trabalhadora, tiver competência, que mantenha, mas não vá perseguir ninguém. Mas eu vou estar totalmente independente. Então, Jota, desde o primeiro momento, eu estive totalmente independente. Aqueles projetos que eram importantes, que forem importantes para Pernambuco e pernambucanos, vão contar com o meu apoio nas comissões e em plenário. Cheguei até, em algumas vezes, elogiar algumas ações. Agora, infelizmente, tem coisas que não dá. E as faixas salariais, está aí o resultado, né? Chegaram os contra-cheques nas casas dos policiais, recebendo ligações diretas, policiais recebendo R$ 47, R$ 52. Não foi aquela falácia que o Antônio Moraes disse, aquela ilusão que seria de 68% de aumento, ninguém viu esse aumento, tá certo? Nem que estava na faixa A. Então chegaram, a gente está recebendo muitas reclamações, sargentos recebendo 119, 120, aquela tabela que eu divulguei, em contrapartida à fala de Antônio Moraes, e uma tabela que foi apresentada por Débora e por Socorro Pimentel. E nós alertamos o tempo todo que não seria positivo. Hoje, os policiais militares e bombeiros vivem em cima do PGES, que é um programa de jornada extra, sacrificando horas e horas de lazer. Tem policial que chega a fazer até 15, 20 PGES por mês, ou seja, atrapalha a hora de folga. Isso não é bom para a saúde física nem mental. Se não é bom para a saúde física nem mental, é ruim para os pernambucanos, que vai estar com um policial lá extremamente fatigado, tá certo? E a gente
E o policial também, quando vai para a reserva, se ele adoecer, ele não ganha esse PGES, então já cai a renda familiar dele, significativamente. Quando ele vai para a reserva, ele também não leva esse PGES, e isso tem gerado o clima de insatisfação. E eu disse isso na tribuna: vocês vão fazer uma despesa enorme, ela disse que vai ser em torno de 1 bilhão e até o final do governo, né? E ainda quis colocar que era 1 bilhão e 800, colocando para 2027, isso aí, 2027, a senhora pode ser que nem seja mais governadora. E os resultados estão aí, a insatisfação total. Polícia Civil em confusão, e vai terminar, entregar os PGEs, policiais civis, está previsto greve para amanhã, né? Paralisar para amanhã, hoje mesmo ninguém tira mais carteira de identidade, e daqui a pouco isso vai descambar também na Polícia Militar, que o policial militar vê, o bombeiro vê, a Polícia Civil está conseguindo uma coisa melhor do que a gente, porque se manifestou, porque entregar PGEs. Se a gente entregar, também funciona. Tudo em 97, na greve 97, começou exatamente assim. Eu também disse isso. Não estou torcendo para isso. Estou torcendo para que tenha lucidez e que não se repita essas coisas. Mas, de qualquer forma, ela foi a primeira a ter a iniciativa de começar a acabar as faixas, né? As faixas salariais, que era um problema que desde 2017 acontecia. Não foi não, deputado? Veja, na verdade, as faixas salariais é um verdadeiro absurdo. E eu não estava lá, estava licenciado, mas foi aprovado lá, um verdadeiro, inclusive é inconstitucional, porque a lei que rege as polícias militares e os corpos bombeiros não permite esse fracionamento dentro dos postos de graduações. É verdade que ela começou a fazer, mas ela começa a fazer diferente do que ela prometeu. Ela prometeu que extinguiria logo no primeiro ano, e ela então prorroga isso aí para 2026, extinguindo apenas esse ano a faixa A, dando um montante com aumento, tá? O reajuste salarial menor do que a inflação e a extinção da faixa A, 97 milhões. Quando você acompanhou também, eu como relator, nós colocamos, quando nós descobrimos que ela estava subnotificando o FPE, está provado que ela estava subnotificando, só por isso já dava um processo da lei de responsabilidade. Quando ela estava subnotificando, nós destinamos, como relator, uma emenda da mesa diretora da Assembleia, 115 milhões. 115 milhões. Cadê esse dinheiro? Na verdade, eu acho que ela se vê muito mal com relação às categorias de funcionários, sabe, Betânia? Como também queria aprovar agora, como a gente viu esse negócio de reequilíbrio fiscal, né, do FEF. Então, veja, o que eu vejo é que quando acabar as eleições municipais, a situação de Raquel política vai ficar muito difícil, porque a gente tem pesquisas também que todos os municípios que a gente ensaia um candidato com o apoio dela, o candidato perde apoio. Isso é muito ruim. A gente ensaia com Bolsonaro, a pessoa ganha 2, 3 pontos. Ensaia com Lula, a pessoa ganha pontos percentuais. Quando ensaia com Raquel, Betânia, com apoio de Raquel, Betânia perde pontos. Então, quando acabar essas eleições, de repente, com um arranjo que vai ter dos 187 municípios, isso vai ser muito ruim. É bom lembrar que a Arraes deixou de ser reeleito com 80 municípios que... Imagine, Jarbas perde as eleições também, com mais de 100 municípios que ele elegeu. E Raquel, se nem sequer vai passar nesse teste da primeira fase das eleições municipais. Então, vai começar a ter uma ingovernabilidade logo no dia que for anunciado o resultado dos primeiros turnos, que o segundo turno serão, talvez, nas cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Então, é muito preocupante a situação política, no meu entendimento, da governadora, se ela continuar com essa intransigência. Num primeiro olhar, para quem acompanha a Assembleia, se observa que o senhor aliou-se ao PSB, à bancada do PSB, justamente para se contrapor à governadora. Por que foi essa posição e se ela foi uma coisa momentânea ou se é uma aliança que agora estamos juntos? Deixa eu completar a pergunta. Isso causou mal-estar dentro do seu partido, Partido Liberal, PL? Veja, não causou, porque me permita corrigir Jota e Betânia, que não houve esse alinhamento. O que há, se o PSB mudou de posição, que votava cegamente nas coisas de Paulo Câmara, quem mudou a posição foi o PSB. Eu nunca mudei minha posição. Eu fui oposição declarada a Paulo Câmara, procurei ir lá no Palácio comunicar ele, que estava me afastando totalmente, que ia fazer oposição ao governo dele, porque o governo dele era ruim. E o governo foi ruim, tanto que o Danilo ficou em 4º lugar e ele foi escolhido o pior governador do Brasil, como Raquel. Agora as pesquisas mostram ela também na lanterna. A segunda,
ou, muitas vezes, até a pior governadora do Brasil. Então, eu estou sendo coerente com a minha posição. Se o PSB vê que, em alguns momentos, deve acompanhar a minha posição, eu agradeço ao PSB, mas eu não fiz nenhum alinhamento ao PSB, muito pelo contrário. As pautas são, as defesas são minhas, as pautas são minhas. Tanto que você me vê muitas vezes na tribuna rebatendo o próprio PSB quando ele elogia Lula. Que é inadmissível, um governo está falido, acabei de voltar de Brasília ontem, ninguém acredita mais no governo Lula. Então, essa é a realidade, entendeu? Essas pesquisas que saem, Lula com... Quem era Lula? Tinha 75%, 80%. Saiu uma hoje da Quest, Saiu né? ontem, 54%. Saiu uma hoje colocando... 53% de aprovação, dali na margem de erro, um governo falido. Então, o PSB apoia, indicou o vice. Eu não tenho esse elemento, nem político, nem com relação à conduta na minha pauta. Agora, na hora da gente construir votos, nós construímos votos. O PL tem uma posição independente colocada pelo Anderson Ferreira. E Anderson nunca me ligou, vamos ser justos, nunca me ligou para discutir, ponderar em qualquer fala o voto que eu fiz na Assembleia. O PL andou perdendo uns cargos aí no governo, que foi o Detran, né? E perdeu também Procon, perdeu alguns cargos. Isso se deveu ao PL perdeu cargos porque deixou de apoiar a Raquel ou se contrapôs a Raquel, ou se contrapôs a Raquel depois que perdeu os cargos? Qual é a situação? Essa pergunta você tem que fazer a Anderson Ferreira. Porque eu disse aqui, logo na primeira reunião, que eu disse à governadora que eu estaria independente do governo dela. E se ela identificasse alguma pessoa com meu DNA, ela ficasse livre para tirar. Só não fosse injusta se a pessoa fosse boa no seu trabalho para Pernambuco. Então, quem tem que responder essa posição é Anderson Ferreira, até porque logo quando houve o anúncio do Detran, ele perguntou se eu queria indicar alguém, eu repeti a ele, eu não quero indicar alguém, porque eu quero estar totalmente independente do Poder Executivo para agir com a consciência e alinhado com o meu eleitor. Sou totalmente independente do Poder Executivo e totalmente dependente do meu eleitor. O senhor se sente confortável no PL com essa visão diferente e essa postura de independência? Demais, porque eu estou... para mim, o PL é muito mais do que o partido em si. É a essência que é representada pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro teve 7 mandatos na Câmara se posicionando desse jeito. Então, esse é o alinhamento. Muitas vezes, Bolsonaro estava só ali, falando só. Eu, muitas vezes, estou falando só. Mas eu estou falando com minha coerência, com meu alinhamento, com a linha hoje que é colocada pelo presidente Bolsonaro. Muitas vezes até ele diverge do Valdemar. E eles se ajustam lá. É isso que a gente tem que fazer aqui, entendeu, Betânia? Mérito para o PL, que é um partido que tem sido democrático claramente. Desmérito para o PT, que tem tido pagamento e sinalizações lá do próprio Partido dos Trabalhadores, votando contra as pautas absurdas que são encaminhadas pelo poder central lá de Brasília, ao ponto de Padilha ser criticado até internamente pelo próprio líder do governo no Congresso, né? Que é o Zé... O Cuecão, como é o nome dele? José, esqueci agora o nome. Ainda bem que tu esqueceu. O senhor... Cearense, né? O cearense. Como é mesmo o nome dela? Guimarães, Zé Guimarães. Está vendo como tu não sabe quem é o Cuecão? Como é que o senhor... Então, o senhor acha que se deve a quê? A inelegibilidade? Betânia me chamando de senhor, tá fogo isso. Vai. Quem está assistindo aí vê que eu sou novo, Betânia. Vai, deputado, o senhor acha que se deve a quê, então, o resultado de ter hoje Bolsonaro inelegível? Betânia, eu vou falar um negócio aqui, se cair do ar, depois bota a culpa para mim. É absurdo a perseguição que vem sofrendo o presidente Bolsonaro. E isso ficou claro desde as eleições. O processo eleitoral, muita gente, se você perguntar, confia ou não confia nas urnas eletrônicas, tivemos eleição na França agora, né? Em papel e urna transparente, né? Nos Estados Unidos vai ser... Enfim, vamos passar essa... Ninguém conversa mais sobre urna eletrônica, o próprio presidente já disse que esse assunto é do passado. Mas 50% diz que sim, confia, outros não confiam. Agora, se você perguntar assim, vocês acham que as eleições foram pautadas pela imparcialidade? 99% vai dizer que não. Foi de total parcialidade. Bolsonaro não podia chamar Lula de descondenado ou de ex-presidiário, embora Lula tenha passado 580 dias na prisão. Mas chamava de ladrão, né? Sim, diferente. Mas ele foi responsável. Milei disse isso. Por que acha ruim que eu chamo ele de corrupto se ele foi preso por corrupção?
Ora, se você foi preso por corrupção, existe ex-corrupto? Existe? Então ele é corrupto. Agora, o Bolsonaro não podia dizer isso. O Bolsonaro agora podia chamar o Bolsonaro de genocida, que é uma mentira. A deputada Socorro Pimentel me chama de professor, que ela, como médica, foi dizer que o Bolsonaro é genocida. Eu digo, vá ver o que é genocídio. Genocídio é o PT, que agora apoia a ação do Hamas, que é genocídio, exterminação de etnias. Então, aí não podia mostrar Bolsonaro em Londres, não podia mostrar Bolsonaro na ONU, tudo que era contra Bolsonaro era mais célere. Então, vem num processo, por exemplo, eu estava vendo agora, a Polícia Federal foi na casa de alguém que fez ameaça a Lula. Poxa, teve vídeos produzidos mostrando Bolsonaro ser morto numa motociata, teve vídeos mostrando, matando o pessoal que era alinhado a Bolsonaro, como o dono da Havan lá, Luciano Hang. O Hang. Teve vídeos de pessoas dizendo que tinha que metralhar Bolsonaro e toda a família com tantos tiros que tinha que até derreter. Teve produtores culturais que fizeram... E cadê esse pessoal? Tem visita da Polícia Federal na casa dessas pessoas? Agora, a ministra das queimadas move uma ação para poder... Porque Bolsonaro importa ou não a baleia. A Polícia Federal investiga que Bolsonaro fez R$ 1.900 de aposta. Eu fiz aposta com ele terça-feira passada. Está aqui, ó, meu jogo, nós fizemos um bolão. Então, você é também investigado pela Polícia Federal. Está aqui o bolão, ó. Eu até aqui vou conferir. Mas o senhor recebeu alguma joia para ser investigado também? Joia, vamos lá, ótimo esse negócio de joia. Quantas joias Dilma recebeu? Só declarou 7% do que recebeu. Lula só declarou 15% do que recebeu. Lula disse, inclusive, que tinha contêineres e mais contêineres, que você vai até ganhar um trono de ouro. Onde é que está esse trono de ouro? Usa um relógio que foi dado. Cadê os outros que Marisa recebeu? Foi enterrado com Marisa? Agora, Bolsonaro vendeu para poder pagar as despesas dele. Se foi verdade. Pagou porque não tinha dinheiro, não roubou, tinha que vender joias, porque quando você está apertado, a primeira coisa você vai vender as joias, vai vender o que tem. Ele foi vender para poder sustentar nos Estados Unidos. Mérito, porque ele não é ladrão. Não roubou. Estão lembrados quando o Lula acabou o governo, que encostou 2 caminhões fortes para depositar na conta dele em dinheiro 7,5 milhões de reais? Cadê que ninguém fala disso? Então, para mim, é perseguição. Bolsonaro está inelegível por ter dito o que Flávio Dino disse quando perdeu a eleição do governador, por ter dito o que Gilmar Mendes disse, por ter dito o que Barroso disse. Então, isso é uma coisa absurda. Você ser inelegível por ter feito uma reunião dentro do Planalto, chamando, inclusive, o presidente do órgão. Perseguição. Deixa o cara elegível e vamos para as urnas. Só com relação às urnas. Afirmam ter credibilidade nas urnas eletrônicas, na pesquisa. Só que o senhor disse 99 não acreditam, 79 acreditam que dizer que é totalmente inviolável, você admitir que a Bahia continue voltando até meia-noite, você vê uma frequência, você vê uma frequência, vai numa frequência em urnas na Bahia, no interior do Nordeste, uma frequência de 1 voto por cada 1 minuto e meio. Quando passou das 17 horas, foi 10, 12 votos por cada 1 minuto e meio. Como é que pode? Ou os caras ficaram, os sabidos foram deixar para votar depois de meia-noite? Porque estava tendo bloqueio com o pessoal que iria... de votação e ficaram justamente dentro dos prédios, fechou. Com adesivos ou com bandeiras aí que do candidato. Lei eleitoral não proíbe? Transportar eleitor? Proíbe, não proíbe? Proíbe. Eu não posso fazer. Por que o cara pode? É proibido transportar eleitor pago pelo candidato. Mas não era pago pelo candidato, não? Foi, pago pelo partido. Quando o cara foi achado com dinheiro lá. Como é que dentro do ônibus o cara vai votar? O responsável pelo ônibus tem 15 mil reais em dinheiro. O que a gente está falando aqui, Jota, é frequência de votos. Não, mas foi justamente por conta disso. Porque estava dentro do preço.
Deixa eu dizer aqui o que eu estou dizendo. O voto... A questão do tempo que vocês estão falando aí, voto- ficou até não sei que hora devido à quantidade, 5 porque as votos. pessoas estavam dentro dos prédios. Não é isso que eu estou votar. dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que foram 5 votos. E as pessoas votavam com lentidão. Sobretudo aquelas de menor conhecimento cognitivo. Então as pessoas votaram. Então a frequência de voto. As filas estavam lá. Eu fui votar. Eu voto aqui. Tinha lá uma cadeira, 20, 30 pessoas que estavam dentro da sala de aula esperando. A frequência do voto, eu levava, que as pessoas levaram em média, foi 1 minuto e meio para manusear a urna. Não é o fato de chegar na sessão. Depois das 17 horas, as pessoas que chegaram lá nesses rincões, no Nordeste, sobretudo na Bahia, eles eram superdotados, que a frequência dava 2. Eu estou dizendo. Então, dá a entender que alguém foi o que Gilmar Mendes chamou no depoimento dele de dedinho mágico. É isso que eu estou dizendo aqui. O deputado Alberto Feitosa, o senhor é militar. Bolsonaro, colocando em xeque a Polícia Federal, é? Ou a ação da Polícia? A Polícia Federal. Não determina inquérito nenhum. A Polícia Federal é movida. Espécie por conta das joias lá, tudo isso. Então, a Polícia Federal... Sim. Não tem. Se tem moeda corrente, eu posso comprar alguma coisa em espécie, posso comprar... Lá não tem Pix. Posso comprar com transferência eletrônica, posso comprar com cartão de crédito, não tem crime nisso. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, primeiro, só para responder a você, a Polícia Federal não indicia ninguém. A Polícia Federal não faz inquérito por conta própria. Sim, mas faz um inquérito. Ela investiga. Ela investiga. Tem. Mas eu estou questionando essa investigação. A investigação? Sim, claro. Estou questionando. Então, ela está sendo... Trabalha para ele, os mesmos delegados, que está errado. Não é certo você ter um ministro ter 5 delegados à disposição dele. O inquérito tem que ser distribuído eletronicamente, de acordo com a característica das coisas. Então, é isso que a gente está dizendo. Quem mandou a Polícia Federal na casa do que ameaçou Lula foi a Justiça. Porque essa mesma Justiça não mandou para a casa de quem fez filme dizendo como Bolsonaro devia ser morto. Gente que estava chutando a cabeça de Bolsonaro nas escolas. Gente que fez um filme dizendo como matar o Luciano Hang, um cara lá com machado na cabeça do Luciano Hang. Por que não fez? Porque a Justiça não se manifestou. E eu estou dizendo que o processo eleitoral no Brasil, você pode dizer que concorda das urnas eletrônicas, mas ela foi, no meu entendimento, parcial. E eu provo aqui com essas coisas. Podia chamar Lula de descondenado, de ex-presidiário? Não. Vocês da imprensa deviam ser os primeiros a se rebelarem, porque foi um auditor do TCE impedir numa rede de televisão que ele pudesse ler e sair, ler uma notícia. Vocês estão aí, deviam estar brigando e agradecendo por nós estar lutando pela liberdade de vocês trabalharem. Vocês não tiveram essa oportunidade. Agora, podia chamar Bolsonaro de genocida, que é um termo inapropriado. Agora, dizer que ele é ex-presidiário é apropriado. Vocês não viram ele na cadeia. Onde é que Jean já conheceu ele? 580 dias preso. Pronto, então é verdade, poxa. A gente está dizendo isso. Agora, não podia mostrar ele falando na ONU. Podia mostrar Lula, podia mostrar Dilma. Não pôde entrevistar ele dentro do Palácio, mas pôde entrevistar Dilma, pôde entrevistar Lula, pôde entrevistar Fernando Henrique naquele debate que a Globo faz. Esse foi um processo imparcial? Não. Eu respondo por isso. Ok? Muito bem. Deputado Alberto Feitosa, queremos agradecer a sua vinda e participação aqui com a gente no Folha Política de hoje, desejar saúde e paz e até um próximo encontro, hein? Se aumentou a audiência, me convida de novo. Está mensurando aqui. Betânia, um abraço, até amanhã. Até amanhã, Jota. Obrigada. Vamos ficando por aqui, agradecendo a você, ouvinte 96,7, você também que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Final do Folha Política de hoje, que volta amanhã nesse mesmo horário.